Você que tem a sua Bíblia, eu gostaria de convidar você a estar lendo comigo no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Nós vamos estar lendo o versículo de número 1 ao versículo de número 8. O tema da mensagem é um novo tempo. Você crê que Deus tem um novo tempo para você e para mim, irmãos? Amém? Você crê? Às vezes nós achamos que nós nascemos só para sofrer, né? Tem gente que fala assim: nossa, desde quando eu nasci, eu só sofro. Será que Deus me ama? Será que Deus se preocupa comigo? Será que vai chegar um dia que Deus vai mudar a minha história, a minha vida, a minha casa, a minha família? Irmão, nós vamos ver na Bíblia que Deus mudou a vida deste homem. Mas para que haja mudança, tem que acontecer alguma coisa. Você crê nisso? Que às vezes Deus permite acontecer coisas para que haja mudança? Então vamos lá. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu os rostos, e com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirada do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, irmãos? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu gostaria que você e eu prestasse bastante atenção naquilo que Deus quer falar conosco nesses poucos minutos que nós vamos estar falando sobre a palavra. Irmãos, eu vejo a minha forma que eu vejo e penso quando eu leio esses 8 versículos que nós acabamos de ler. Antes que o rei Uzias, deixa no primeiro versículo para mim, por gentileza. Antes que o rei Uzias viesse a morrer, Isaías ainda não tinha nenhuma experiência com Deus.
porque Uzias era uma pessoa importante para Isaías. Então foi preciso Deus permitir a morte deste rei, para que os olhos de Isaías se abrissem e ele conhecesse a Deus. Eu vou te dar um exemplo melhor para você entender no que Deus quer falar. Vou pegar por mim. Eu nasci num berço evangélico, como nós todos, pronunciamos ou falamos. Só que chegou uma certa idade da minha vida que eu me afastei do Senhor. Então foi preciso Deus permitir. Eu quero que você entenda, há coisas que Deus permite e há coisas que nós caçamos, Então Deus permitiu que eu fosse preso para mim acordar do sono espiritual que eu estava dormindo, para que os meus olhos se abrissem como o deste homem se abriu. Assim que o rei morreu ou faleceu, os olhos dele se abriu, porque ele tinha esse rei como o maior de todos, ou como a maior pessoa importante da sua vida. Então Deus foi e tirou. Então vamos lá. Deus tem um novo tempo para cada um de nós. Para você entender melhor, vamos lá em Eclesiastes. Nós vamos ler 3 versículos para você entender que na nossa vida tem tempo para tudo. Eu não sei o tempo que você está vivenciando agora na sua vida. Eu não sei o que você tem passado na sua casa, com a sua família, com seus filhos, na sua finança, na sua saúde, na sua área profissional. Eu não sei nada. Mas o Deus que te ama sabe tudo. E talvez você veio aqui nesta noite querendo uma resposta. Senhor, até quando eu vou vivenciar este tempo de dificuldade, de problemas, de lutas, de intrigas, de brigas, de confusões? Nós podemos nomear de diversas formas. E nós vamos entender aqui, tudo tem o seu tempo determinado. Então tudo na nossa vida tem um tempo determinado, para começar e para acabar. E Deus está dizendo, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, e há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Agora vai no 6 para mim, só na parte A. Tempo de buscar e tempo de perder. Eu vou ficar na segunda parte ali, o tempo de perder. O que aconteceu no primeiro versículo que nós acabamos de ler em Isaías? Foi preciso Isaías perder aquilo que ele admirava, aquilo que ele amava, ou aquilo que ele idolatrava, ou aquilo que ele colocava acima de Deus. Então Deus permitiu que ele perdesse. Eu vou abrir um parêntese aqui e vou fazer uma pergunta para mim, para você e quem vai estar ouvindo depois. Tem hora que Deus permite nós perdermos
alguma coisa na nossa vida para a gente acordar, para a gente começar a buscar, como nós lemos em Eclesiastes. Será que eu e você estamos buscando o suficiente para que haja um novo tempo na nossa vida? Responda para você mesmo e eu vou responder para mim mesmo. Então tem hora que Deus permite, irmãos, acontecer coisas na nossa vida para despertar em nós a nossa atenção. Às vezes é preciso a gente perder aquilo que nós mais amamos para a gente acordar, para a gente ver que existe um Deus que é acima de tudo. Eu tenho 2 filhos. Deus é acima dos meus 2 filhos. Eu amo os meus filhos com amor incondicional. Por eles eu faço qualquer coisa. E você está aqui. Você é pai, você é mãe. Por causa do seu filho você faz qualquer coisa. Você enfrenta qualquer obstáculo, você enfrenta qualquer desafio por causa deles, porque você os ama. Mas eles não podem ser maior do que Deus. Eu amo os meus pais, mas eles não podem ser maior do que Deus. Porque tudo que toma lugar de Deus, Deus tira. E quando Deus tirou o rei da vida de Isaías, os olhos dele se abriu e a primeira coisa que ele viu, contemplou a glória de Deus. Porque existe coisas que adquirimos que nos cega espiritualmente para ver a glória de Deus. E o que está acontecendo mais na igreja do século 21? As coisas estão nos cegando para contemplar a glória de Deus. É mentira o que eu estou falando, irmão? Responda, é mentira? As coisas estão tomando o lugar de Deus. E quando o rei partiu, os olhos dele se abriu e ele contemplou. Qual foi a maior contemplação dentro desta passagem? Ele viu os serafins voando com 6 asas, tampava os olhos, com 2 voavam e com 2 tampava os pés, e outros diziam: Santo, 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 és o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Eu pergunto para você e para mim, por que nós não estamos vendo a glória de Deus, se a Bíblia está dizendo que a terra está cheia da glória de Deus? Porque as coisas estão tomando lugar que é de Deus. E ele, quando viu aquilo, ele se examinou. Quando nós lemos o texto lá, quando estamos celebrando a ceia, ali fala assim: examine-se o homem a si mesmo. Quando ele se examinou, ele falou: opa, meus lábios é impuro, eu sou pecador e habito no meio de um povo de lábios impuros. Nós estamos vivendo diferente do tempo dele, irmão? Eu pergunto para você, nós estamos vivendo um tempo pior do que ele vivenciou. Porque essas coisas nós temos visto acontecer dentro da igreja. Por que isso tem acontecido? Porque as coisas estão tomando o lugar daquele que é santo, santo, santo. E Deus estava preocupado
com aqueles que estão se perdendo, e ele falou: quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Hoje não está diferente, irmãos. Eu não vou falar nem do mundo, eu vou falar da minha casa, da sua casa, da minha família e da sua família. Se Deus não enviar eu e você, muitos do nosso vão se perder. Semana passada aqui, nós contamos, vai para 5 anos que eu faço lá na minha casa, um culto familiar. Semana agora passada, Deus deu livramento, o filho do meu primo. Essa semana, a moça que é casada com o meu primo, Deus deu livramento, o sobrinho dela de menor. Bateu de moto num carro, você tem que ver o estrago que fez. Mas Deus preservou a vida. Por quê? A oração tem o poder de mudança. A oração tem o poder de proteção. Deus livra, Deus guarda e cuida. Eu pergunto para mim e para você, se nós orando, já enfrentamos esses desafios, e se nós pararmos de orar? E se nós pararmos de buscar? Como nós lemos em Eclesiastes, há tempo de buscar, e esse é o tempo, chegou o tempo da igreja buscar, para que a glória do céu encha a igreja, encha a nossa vida, encha a nossa casa, a nossa família. Quando olhamos para o nosso presente e vemos as dificuldades que enfrentamos, achamos que a fase difícil parece não passar. Talvez você está assim. Talvez você está anos enfrentando a fase difícil e você fala assim: será que isso não vai passar? Será quanto tempo Isaías ficou longe de Deus? Ele ouviu falar de Deus, dos seus antepassados, mas ele ainda não tinha uma intimidade. É como hoje, muitos ouvem falar de Deus, muitos pronunciam o nome de Deus, mas não têm intimidade. Nós temos que ser o quê? Íntimos de Deus. Mas tudo passa. Essa fase aqui passou na vida de Isaías. E quando o anjo tocou nos seus lábios, a vida dele não foi mais a mesma. Houve transformação, houve mudança. E eu pergunto para mim e para você: há quanto tempo servimos ao Senhor? Será que dentro deste tempo que nós servimos ao Senhor, houve mudança na nossa vida ou ainda precisamos mudar? Porque aqui foi uma mudança instantânea. O anjo toca os lábios, as iniquidades, os pecados foram tirados e perdoados, e ele deu início a um novo tempo. Tem pessoas, irmãos, que estão 20, 30 anos na igreja e continuam a mesma coisa de antes. Não houve mudança. Quando Jesus entra, há mudança. Quando Jesus salva, há transformação. Temos vários exemplos na Bíblia que houve mudança instantânea. Será que em nós houve esta mudança para que se aconteça um novo tempo? O tempo de Deus é permanente e eterno. O tempo humano é passageiro, irmão. Tudo nesta terra é passageiro. Às vezes você vê a pessoa fazer uma coisa. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um menino de 8 anos. Aí teve uma época que ele cismou com esses carrinhos
fazer coleção de carrinho. Toda vez que eu saía, ele falava: pai, hoje nós vamos comprar uma nova coleção. Irmãos, ele tem mais de 100 carrinhos na sua coleção. Eu pergunta para mim, ele brinca? Não, está tudo encaixotado. Tem coisas na nossa vida que o seu coração ardeu e bateu para você conquistar e você nem se importa mais. Foi passageiro. Tem coisas na nossa vida que passam num piscar de olho, mas as coisas de Deus é eterna. Eu e você não podemos deixar passar despercebido aquilo que Deus projetou, aquilo que Deus sonhou para mim e para você. Porque Ele vai fazer como na distribuição dos talentos. Tem pessoas que Deus deu talentos e sabedoria extraordinárias e eles estão enterrando elas. Como viver um novo tempo? O tempo de ver a glória. É do versículo 1 até o 4 do capítulo 6 que nós lemos. O profeta Isaías descobriu que aquele tempo difícil, na verdade, seria o momento que a glória de Deus se manifestasse sobre a sua vida. Irmão, é no momento difícil que a gente vê a glória de Deus se manifestar na nossa vida. Aí eu pergunto para você, aonde eu vi a glória de Deus se manifestar na minha vida? Quando eu fui preso. Lá foi aonde os meus olhos se abriram e eu vi o cuidado que Deus tem por cada um de nós. E lá Ele enviou alguém para levar uma palavra. Eu vejo aquela pessoa que foi enviada como a tenaz que tocou os lábios do profeta. Sabe qual foi a tenaz? Não foi uma brasa tirada quando você faz um churrasco, que o carvão fica até laranjado, não. Sabe qual foi a tenaz? Deus enviou uma serva lá para trazer a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que traz vida, a palavra que traz esperança. Foi essa tenaz que Deus enviou quando estava no cárcere. E hoje eu estou aqui, vivendo um novo tempo, vivendo uma nova vida. E você está aqui. E o Espírito Santo está te mostrando de onde Ele te tirou. Entrar no templo, foi o versículo 1 ali que nós vimos, encheu a casa de glória. A primeira atitude de Isaías, ao ver o caos social, foi buscar a presença do Senhor no templo. Ali seria o lugar certo para recomeçar tudo. Hoje, o templo de Deus somos nós. Irmão, o mundo está vivendo um caos. Eu comentei aqui domingo, eu tenho um rapaz que trabalha comigo, ele é da Angola. Ele me mostrou o caos que Angola se encontra neste momento. Sabe por quê? O povo cansou. O povo cansou de ser enganado. O povo cansou de ser passado para trás. O povo cansou de ser massacrado. Então eles se uniram para ver mudança. Eu quero pegar isso como exemplo. A igreja só vai mudar se nós nos unirmos em Deus, para que haja mudança em todas as áreas da nossa vida. Assim como Isaías teve atitude, nós como igreja temos que ter atitude.
Como fala em Romanos 12, o capítulo 12, versículo 2, não conformeis com este mundo, mas transformai-os. Será que nós estamos transformando, irmão? Às vezes nós estamos aceitando a situação que nós estamos vivenciando. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Devemos buscar a Deus de todo o coração. Olha o que diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. O que está acontecendo hoje, irmão? A humanidade está destruindo o templo de Deus. O templo de Deus não é isso aqui que foi feito pela mão de um homem, ou de um engenheiro que projetou este lugar. O templo é eu e você, que foi projetado pela própria mão de Deus, pelo próprio Deus. E os seres humanos estão destruindo este templo. Adorar a Deus. O ambiente que Isaías presenciou foi de louvor, adoração dos anjos, cantando ao Senhor. O louvor liberta, alegra, quando adoramos em espírito. Irmão, o louvor tem um poder imenso, mas quando nós louvamos de todo o nosso coração, o louvor que vem da alma, o louvor que vem do espírito, produz resultado. Quando Saul se encontrava endemoniado, o que trazia para ele o conforto era quando Davi chegava lá, tocava a harpa e louvava. Talvez você chega na igreja triste, angustiado, e Deus coloca um louvor para ir de encontro ao seu coração, e o seu corpo há uma mudança radical. João capítulo 4, versículo de número 24. Deus se faz presente em nossa vida, muda todas as coisas. Olha lá, Deus é Espírito. Importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Vou dividir aqui. Deus sabe cada um de nós que estamos aqui hoje, adorando Ele em espírito e em verdade. É o único que nos conhece, irmão. De verdade é Deus. Nem você mesmo se conhece você mesmo. Às vezes nós temos atitudes que nós ficamos surpreendidos. Você olha assim e fala: como é que eu consegui fazer isso, hein? Nem eu não. É porque você não se conhece você mesmo. Mas Deus nos conhece por completo, porque foi Ele que nos fez. Ver o agir de Deus. Quando o profeta entrou na casa de Deus, foi surpreendido pela glória do Senhor, enchendo o templo. Não conseguiu fazer nada mais do que apenas contemplar o poder de Deus. Abre um parênteses. São muitas igrejas. Será que todas que você entra, você consegue contemplar a glória de Deus? Responda para você mesmo. Aqui, quando ele entrou, ele contemplou a glória de Deus, que era tão poderosa, tão forte. Só restou adorar. Só restou ele louvar. Só restou ele glorificar. E eu pergunto para você, você tem visto em muitas igrejas que nós vemos, você tem visto a glória de Deus se manifestar? Tem, irmãos? Está ficando escasso. Por quê? As pessoas não estão mais preocupadas em trazer
a glória de Deus para que haja mudança. Porque aonde a glória de Deus há mudança, há transformação, há milagres. Êxodo 14, 13. Aquele tempo caótico se tornou um momento em que Isaías viva a glória de Deus. Ela o que vai dizer? Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais os tornareis a ver. Então existe o cessar do tempo difícil. Israel viveu 430 a 450 anos de tormento, tempos difíceis, e Deus falou assim: Moisés, fala para eles que nunca mais eles vão ver esses egípcios que o atormentavam. Olha o que Deus faz, irmão. Por que Deus não age como ele agia lá no Velho Testamento, no Novo Testamento hoje? Não é culpa de Deus não, irmão. A culpa é nossa. A culpa é da igreja, que está se acomodando pelo aquilo que o mundo está influenciando. Ela está acomodando. Hoje as pessoas não estão preocupadas em buscar em Deus. É mais fácil você ir lá fora, pegar aquilo que está na mídia fazendo sucesso e trazer para a igreja. Talvez você não sabe. Agora até para batizar você tem que pagar. Você sabia dessa? Você sabia disso? Tem igreja aí que está cobrando uma mensalidadezinha aí simbólica só para você descer nas águas. Eu pergunto para você, aonde Jesus cobrou para batizar? Hein? Ele falou: de graça recebeis, de graça dá. Só que hoje as pessoas estão acomodando que o que o mundo estava influenciando. A igreja tinha que influenciar, agora é o mundo que está influenciando a igreja. E a glória está ficando escassa. Isaías 43, 13. Pude ver a glória de Deus, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Antes que Deus criasse tudo, Ele era já o eu sou, o único. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Não tem ninguém que vai escapar da mão de Deus. Eu não vou nem falar dos nossos governantes, eu vou falar da liderança das igrejas, que estão brincando com o evangelho, que estão massacrando as ovelhas, aqueles que estão trazendo ferida na menina dos olhos de Deus. Não vai escapar da mão de Deus. Agindo eu, quem impedirá? Eu quero ser ousado aqui para me falar. Pode juntar o céu, pode juntar o inferno, pode juntar todos os poderes militares, que ninguém para Deus. E o homem quer parar Deus. E ele falou com o profeta: agindo eu, quem impedirá? Agindo Deus na sua vida, quem vai impedir? Os problemas, as lutas, as dificuldades,
Então chegou o momento de eu e você fazermos uma reflexão para que haja um novo tempo em nossa vida. Conclusão. Isaías 61, versículo 2. Isaías 61, versículo 2. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da sua vingança. Esse dia está chegando. Para muitos, se você falar assim, Deus vai vingar. Tem muitos que falam assim, que isso, irmão? Você é doido? Deus não vinga ninguém, não. Deus é amor. Então por que ele deixa tanta gente inocente morrer, não, irmão? O que nós lemos em Eclesiastes? Tem que se cumprir um propósito que foi determinado por Ele. Tem que morrer, tem que nascer, tem que chorar, tem que plantar, tem que arrancar, porque foi determinado no céu e na terra. Mas está chegando o dia que Ele fala, minha é a vingança do nosso Deus a consolar todos os tristes. Você acha que nós não ficamos tristes pelas coisas que acontecem aí com os inocentes? Eu nem vejo mais jornal, porque se você vê jornal, você choca ovo de serpente. Você fica um crente que faz oração de feiticeiro. O que é oração de feiticeiro? Tem crente que está orando para Deus matar o outro. Então, por isso que eu não vejo o jornal. Vou te contar só um exemplo. Cuidado que você fala. Um homem falava palavras a um jovem. Chamava ele de vários nomes. Esse jovem ficou quietinho. O que ele fez? Pega a chave da casa de cima, fez a cópia. E quando o pai e a mãe daquele garotinho ou garotinha estava dormindo, sabe o que ele fez? Ele foi lá, matou a criança de 4 anos para se vingar daquela pessoa que falou dele, os nomes que chamou ele. Aí eu pergunto para você, o que a criança tem a ver com o problema dos adultos? O que meus filhos têm com os erros que eu cometo? É isso que o mundo está vivenciando. Ah, você me feriu, pastor Moisés? Então eu vou te machucar naquilo que você mais ama. É assim que está funcionando. É por isso que eu não vejo jornal. Então eu vejo essa palavra aqui, ó. Senhor, vai chegar o dia do Senhor consolar todos que estão tristes com as injustiças que acontecem na igreja, no mundo. Quantas pessoas estão sofrendo e as pessoas não estão nem aí. Eu vou contar a última coisa aqui para a gente orar. 2 domingos atrás, a minha cunhada me chamou para almoçar com ela fora. Ali no final da Getúlio Vargas, em frente ao Espaço Mascarenhas ali, eu esqueci o nome da rua. Esqueci. Como é que chama? Santa Rita. Tem 2 restaurantes ali. Aí, eu deixei a Alessandra e os meus 2 filhos, porque não tinha vaga para o carro. Então eu tive que pegar Rio Branco, descer Getúlio Vargas de novo e voltar para achar vaga. Quando eu cheguei lá, eles sumiram. Aí eu saí com o celular na mão, vim até na Rio Branco caçando o restaurante. Falei, tem 2, e agora onde estão? Aí, vem um moço de touca, de blusa e de calça, veio para mim assim, rindo. Ele falou assim, ô moço, você paga um almoço para mim? Eu falei com ele assim, você só espera primeiro eu achar minha esposa e meus 2 filhos, que eu perdi eles. Aí eu parei no restaurante e falei assim, entra lá e pega comida para você comer. Sabe o que ele falou comigo? Ele não estava sujo, ele não estava
com mau cheiro, ele estava limpinho, ele estava com fome. Ele falou assim comigo assim, eles não deixam eu entrar lá dentro. Ah, irmão, depois você corta lá, tá? O Pedro ressuscitou dentro de mim. Eu cheguei perto da porta lá, a moça que estava lá, porque o caixa na entrada. Eu falei assim, por que ele não pode entrar aí? O dinheiro dele não é diferente de ninguém que está aqui. Do momento que ele entrar, pegar a refeição dele, sentar na mesa, respeitar o estabelecimento, respeitar a família de cada um que está aqui, ele é um cidadão como eu e como você. Não deixaram o homem entrar. E eu não achei minha mulher e meus filhos. Paguei o almoço e saí desesperado. Onde eles estão? Aí a Alessandra ali. Onde você está? Eu estou caçando você. Você estava aqui na porta do restaurante, eu cenando para você não me viu. Aí no meio do caminho, Deus me testou de novo. Veio uma senhora, falou assim comigo assim, moço, você foi enviado por Deus. Eu falei, ah, Jesus, paga o almoço para mim. Falei, aí o Espírito Santo falou comigo assim, agora você vai agir diferente. Eu falei com ela assim, tá vendo aquela fila lá? A senhora vai entrar na fila e eu vou ficar lá no final da fila. Eu quero ver o que eles vão falar com a senhora. A senhora vai entrar, vai pôr a bolsa da senhora na mesa e vai arrumar o tanto que você aguentar comer. Aí eu fiquei lá atrás. Aí todo mundo na fila começou a me olhar. Eu falei, pode entrar lá? Pode ir. Chegou, arrumou o pratinho, ela ficou me esperando. Todo mundo olhando para ela. Fiquei um montão de bolsa e o pratão desse tamanho, irmão. Um prato desse tamanho. Ela estava com fome mesmo. Eu falei com ela assim, ó, a senhora vai subir, vai sentar lá na mesa do meu lado. E eu quero ver o que vai falar. Aí ela acabou, irmão, ela acabou de comer primeiro do que eu. Aí eu falei com ela assim, eu ainda não terminei a refeição. A senhora vai descer, vai falar com aquela moça lá do caixa, que a gente vai pagar o seu almoço, porque senão ela vai querer arrumar problema, que você está saindo sem pagar. E ficou todo mundo olhando. Irmão, você ajudar o próximo não é para as pessoas ficarem espantadas não, irmão. É um dever nosso. Deus colocou em nós a empatia. Imagina se fosse eu, pastor Moisés, pedindo um almoço. Eu falei aqui, eu não tenho vergonha não. Eu fiquei 41 dias sem trabalhar. O Jonathan foi me visitar, eu falei com ele, irmão, a gente vê como Deus cuida de nós. Se eu não tivesse a minha oficina, irmão, eu tinha que pedir à igreja ajuda. Mas Deus sempre abre a porta. Por quê? Por aquilo que você faz. Talvez você já fez alguma coisa às pessoas e você acha que Deus esqueceu. Deus nunca se esquece. Quando você menos espera, Ele te surpreende. Acontece uma bênção, acontece um milagre. Aí você vai falar assim, por que isso está acontecendo? Porque você fez lá atrás de coração. Os 2 almoços eu não paguei para aparecer, porque eu me coloquei no lugar. Eu já passei momentos difíceis. Quando era criança, meu pai só ganhava para pôr arroz e feijão. Eu já fui para a escola até com roupa de mulher, porque eu não tinha. O que eu usava era da irmã, da minha mãe que dava a gente. Dali pergunta a ela que ela tinha condição financeira melhor. Os primos não gostavam. Ela falava assim, irmão, pode mandar para os seus filhos aí, pode mandar tudo. Eu já fui para a escola com roupão de banho colorido, aqueles que você usa na piscina porque eu não tinha blusa. Quando eu cheguei na escola, eles riam de mim, eles debochavam. Hoje, pela honra e glória do Senhor, eu não tenho muito, mas na condição que Deus me dá, o pouquinho que eu tenho, eu procuro ajudar aquele que não tem. E eu creio que você tem feito isso. Você não tem muito, mas o pouquinho que você tem ajudado aquele que não tem nada. E assim vamos caminhando, e Deus dando vitória, e chegou um novo tempo. Fica de pé. Você crê que hoje Deus inicia um novo tempo na sua vida? Quando você chegar em casa,
Lê com atenção Eclesiastes 3. Quando a minha esposa perdeu o primeiro filho, era o meu sonho de ser pai. Era o meu sonho. Desde quando eu era solteiro. E eu sempre tinha assim, Senhor, quando o Senhor me dá o filho, o primeiro eu quero uma menina. Para muitos homens é o contrário, eu quero um menino. O meu sonho era ter uma menina. O primeiro filho, uma menina. Com 4 meses. Aconteceu um reboliço, uma discussão lá na minha família. A Alessandra foi descer para separar, ficou nervosa, perdeu o neném. Deus tirou aquilo que eu ia começar a amar. E sabe aonde Deus me deu a resposta, irmão? Para aquietar meu coração e aquietar o coração da minha esposa. Foi isso aí que nós lemos, Eclesiastes. No mesmo dia que ela perdeu o neném, eu estava lá no Monte do Progresso com vários irmãos orando. E eles acharam que eu tinha ficado doido. Nós fizemos um círculo de oração, assim, de repente eu soltei a mão de todo mundo. Saí correndo e mergulhei no meio do mato. E gritei. Falei, Deus, me socorre. Aí os irmãos não oraram mais não. Eles ficaram me olhando com desse tamanho assim e falou, agora ele está doido. Não, irmão. Eu falei assim, irmãos, agora eu estou preparado para orar. O que estava me sufocando aqui saiu no mergulho e no grito. Quando eu cheguei em casa, Deus falou assim comigo assim, quando a sua esposa dormir, vai lá no cantinho e lê Eclesiastes que eu vou te dar a resposta do que você está vivendo agora. Quando minha esposa perdeu o neném, nós não podíamos mais ter, né, filho. Não podia mais. Eu e ela fizemos um tratamento de 3 anos e meio. Deus me deu 2. E se não vigiar, Ele dá mais. Porque Ele é Deus que faz. Mas Ele me deu 2 para mostrar o que Ele pode fazer. O médico falou que não podia. Mas Ele falou com Isaías, agindo eu, quem impedirá? Talvez você já ouviu um homem falar na sua vida, não tem jeito mais. Você ouviu Deus falar? Você já ouviu Deus falar com você que não tem jeito mais? Fica no que Deus fala.